A dotação orçamentária foi prevista pela gestão anterior, então nós estamos tentando fazer mais com menos. Muito. Bom dia aos ouvintes da Rádio TV Jornal Destaque. Quero desejar um bom dia a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecer aos colegas Anderson e Roberto, dizer que sempre é bom estar aberto a novas caminhadas. Este é o programa Falando de Coisas. Agradecer aos amigos e amigas que me direcionam sempre palavras de carinho e aos que curtem a minha inserção no Facebook. Quero dar um bom dia e agradecer ao secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Roberto Damasceno, pela disponibilidade em vir bater um papo conosco. A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana coordena o trabalho de fiscalização de trânsito, atua de forma integrada com a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança na prevenção e combate à violência. É responsável pela vigilância dos prédios públicos e fiscaliza o trânsito e o transporte público de Esteio. O endereço fica na rua Padre Roberval Lauper, sem número, Parque Seminário. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação poder estar novamente aqui, agora como secretário de Segurança Municipal, né? E poder esclarecer algumas coisas relativas à secretaria, né? Que nós estamos lá há 6, 7 meses, né, à frente da secretaria, tentando organizar a casa do nosso jeito e fazer com que a prestação de serviços à comunidade seja realizada da melhor forma possível. Que bom. É importante o serviço da nossa Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana para Esteio. Como está sendo para o senhor a diferença em comandar a guarda e o trânsito do município, sendo o senhor um tenente-coronel da reserva da Brigada Militar? Na realidade, a minha ida para a reserva na Brigada ocorreu em 2015, né, quando fui transferido aqui do 34 BPM para o 32 BPM em Sapiranga, né, e onde fiquei pelo tempo de um mês, né. Acabei decidindo ir para a reserva antes de me apaixonar pela região lá, porque são 12 municípios, contando Sapiranga, né, municípios bastante atrativos, assim, um desafio diferente de trabalhar com vários municípios ao mesmo tempo, né, ser responsável pela segurança pública de vários municípios. Hoje, na condição de secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, né, eu venho para trazer um pouco dessa minha experiência lá na Brigada Militar, também aprender, né, diante desse novo desafio, porque na realidade nada do que acontece numa administração municipal tu acaba tendo esse detalhamento, esse conhecimento, e estou aprendendo a cada dia e estamos lá junto com a minha equipe tentando fazer as coisas acontecer, né? E como te dizia no início, ali antes de iniciar o programa, hoje com a dotação financeira que nós temos, os problemas que nós temos, as demandas pendentes que ficaram do passado, né, para que nós tomemos as providências necessárias, nós temos que fazer mais com menos, né? E estamos tentando fazer da melhor forma possível isso. Então nós temos gastos onde foi orçado lá uma determinada demanda, R$120 mil, que nós conseguimos realizar por R$27 mil no conserto de uma fibra ótica do sistema de vídeo monitoramento. Tivemos lá um orçamento de R$60 mil para fazer a instalação e configuração dos rádios, né, de comunicação da Guarda Municipal e Fiscalização de Trânsito. Conseguimos realizar por R$7.970. Então, uma diferença bastante grande, e isso nós estamos buscando a cada dia, né? Às vezes as coisas são demoradas, né? Então, não são como a gente imaginava, né? Que as coisas acontecessem num estalar de dedos, que a gente pedisse para as coisas serem realizadas e as coisas fossem realizadas de imediato. Não, na realidade tem vários problemas que muitas vezes a própria comunidade não entende, né? Do porquê da demora. Então, muitas vezes a minha secretaria depende de outras secretarias para alguma providência.
dentre elas, por exemplo, a questão do quebra-molas da lombada, né? Então, hoje, a execução asfáltica ela é realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos, de Obras, né? Então, eles também têm as dificuldades, né? Então, tiveram dificuldade com o fornecedor de asfalto, né? Agora, dificuldade com equipamento lá para que eles possam fazer. E assim a gente está correndo atrás. Então, que nem eu assumi a secretaria, aí do nada começou a dar problema no sistema de vídeo monitoramento, né? Com 3 rompimentos de fibra ótica que praticamente me tiraram a maioria das câmeras do ar. E nós corremos atrás, estamos tentando colocar em pleno funcionamento, melhorar a capacidade de armazenamento das câmeras, né, e prestar o serviço como deve ser realizado, né? Hoje já há uma conscientização diferente dos nossos servidores para isso, né? Então, aos poucos a gente está mudando os paradigmas, né? Sim, e a gente pensa que esse vídeo monitoramento, né, ele é de uma importância isso para o município. Com certeza. Vários problemas são identificados através do vídeo monitoramento. Com certeza. A gente, assim, assumimos a secretaria e eu ainda não tenho uma sala de aula, um local apropriado para que eu possa ainda fazer o treinamento, né, a reciclagem dos nossos servidores, né? A ideia é que nós façamos tanto a formação do guarda municipal, a formação do fiscal de trânsito, a reciclagem deles, o aperfeiçoamento deles, tudo na secretaria, usando o conhecimento e as experiências dos servidores da secretaria e de outras secretarias e também de outros órgãos e instituições, né, que estão dispostos a colaborar conosco, né? O sistema de vídeo monitoramento do município hoje, considerando a área de 27,5 km², né? Com a extensão pequena, tem uma quantidade bastante grande de câmeras, que são 50. Claro que dentre elas, hoje, a gente tem algumas que estão fora do ar, né? Por questões técnicas ali, quer seja da câmera, quer seja da fibra ótica, né? O vandalismo que ocorreu no passado, mas estamos fazendo os encaminhamentos para que a gente consiga colocá-las todas em funcionamento e a partir de estar com esse sistema todo funcionando, a nossa ideia é aí passar a estudar locais para a ampliação desse sistema de vídeo monitoramento. O que acontece? Na realidade, o sistema de vídeo monitoramento hoje tem um espelhamento na brigada, que era a minha dificuldade que eu tinha quando estava lá na frente do batalhão, com alguma demora na recepção das imagens, né, onde nós detectamos hoje o problema, que é o fato do batalhão não estar ligado na rede de fibra ótica do município. Já estamos fazendo os encaminhamentos para que possamos fazer essa instalação de 600 metros de cabo de fibra ótica. Aí o batalhão vai passar a receber as imagens também em tempo real, sem essa demora, sem o congelamento de imagem, né? Como eu digo a todos, quanto mais olhos estiverem olhando, né, as câmeras de vídeo monitoramento, mais policiada virtualmente estará a cidade, né? Mais fácil de se detectar problemas como esses que ocorreram recentemente ali, que a Guarda Municipal detectou, né, passou a monitorar atitudes suspeitas e acabou ocorrendo de aquelas pessoas que estavam sendo monitoradas praticarem algum tipo de delito, né? Tipo o furto no veículo na frente da prefeitura, que deu coincidência que a viatura estava parada na Praça do Soldado, aquela situação que a gente imaginou que fosse ocorrer na Praça Irmão Egídio, na realidade eles foram arrombar as lojas Colombo. Então, dentre outras situações que foram monitoradas, flagradas pelas câmeras, né? Claro que muitas dessas câmeras nós vamos substituir, né, ao longo desse período que estivermos na secretaria, porque existem hoje equipamentos com melhor qualidade, com melhor capacidade, né, em que a imagem vai ficar mais nítida, né? Porque hoje o sistema de vídeo monitoramento, se nós formos olhar as imagens noturnas, se eu não estiver fazendo o acompanhamento lá, controlando a câmera e fazer o zoom num veículo, por exemplo, eu não consigo identificar a placa, né? Bom, concomitantemente com isso também estamos fazendo um encaminhamento para o cercamento eletrônico, né, onde a ideia
que sejam instaladas ali, também conjuntamente lá com a visualização por parte da Brigada e a Secretaria, de câmeras que fazem a leitura OCR de placas, né, que vão detectar veículos roubados, furtados, né, veículos em situação irregular de licenciamento, né, vão fazer também autuações por ultrapassar sinal vermelho dos semáforos. Vamos instalar placas, até nesse sentido, vamos usar também o sistema de vídeo monitoramento para fiscalização de trânsito. Hoje eu já tenho um fiscal de trânsito que está na sala de vídeo monitoramento, né, durante todos os dias. Esse fiscal, ele faz a visualização das câmeras com o foco no trânsito e repassa as viaturas que estão na rua, né? Então a ideia é que esse fiscal, além disso, ele também faça a fiscalização de trânsito, né? Então, desde que a via esteja sinalizada de que há fiscalização por câmeras, né, eu posso autuar a distância, né? Que maravilha. Então esse fiscal, ele vai poder fazer a foto lá do infrator e fazer a autuação ali da sala de vídeo monitoramento. Claro que não se busca tão somente punir, né? Tanto é que a gente está desenvolvendo algumas ações na parte de fiscalização de trânsito, realizamos algumas educativas ali com os guardas mirins, né? Estamos fazendo algumas ações no centro de conscientização do nosso condutor para que pare na faixa de segurança, que é uma coisa que me chama atenção. Muitas vezes tu tem que parar cuidando do veículo que vem atrás de ti, que é muito complicado. As pessoas chegam a estar paradas na faixa dos veículos, não param, né? Muitas vezes os condutores te ultrapassam pela esquerda para ultrapassar a faixa ali, não param para o pedestre. Então nós estamos atuando inicialmente de forma educativa, vamos passar em breve a atuar de forma mais repressiva, porque realmente sim, mesmo com essa intervenção que estamos fazendo ali com os fiscais de trânsito, atuando junto às faixas de segurança, ainda está ocorrendo essa desobediência, né, a essa regra de trânsito. Então nós vamos passar também a fazer ações de autuação, né, aos condutores, que até que vai chegar um momento que ou eles vão se conscientizar, porque hoje tu vai a Gramado, né, tu vai ali ao centro de Gravataí, tu vai ao centro de Viamão, se tu não para na faixa de segurança, o pedestre te xinga, né? Então não interessa quem está, se é a viatura, se não é a viatura. Me chamou a atenção isso há um tempo atrás. Estava com a viatura da brigada e eu precisei fazer uma diligência de um inquérito em Gravataí. E o motorista não parou. E a pedestre xingou. E xingou com razão, né? Então foi logo quando começou a questão da regra relativa à faixa de segurança, né? Então são... Eu penso que a educação é tudo, né? Porque eu fico sempre pensando, quando agora o senhor falou sobre Gramado aí, por que as pessoas ficam tão educadas quando chegam em Gramado e Canela? Elas não jogam lixo no chão, elas cuidam as faixas de segurança, elas cuidam... até para respirar parece que muda. Não precisa nem policiamento lá. Nem policiamento, exato. Então eu acho que como as pessoas poderiam agir educadamente com o outro, sabendo que ela pode estar no lugar do outro, né? São questões de educação, aquela educação que vem de berço, né? Nós tivemos agora a instalação de 30 abrigos em pontos de ônibus, né? Alguns duplos, né? Destes, no dia seguinte já tinha abrigo pichado, com cartaz colado, alguns que arrancaram os bancos, né? Então, o custo dessa manutenção dos abrigos, ele é muito elevado, né? Tanto é que nós encaminhamos um projeto sugerindo ao prefeito ali um encaminhamento ao legislativo para a adoção dos abrigos, né? De forma que a empresa vai poder colocar o patrocínio lá, a propaganda da sua empresa, e colocando a propaganda da sua empresa na parada, ela vai ficar responsável por essa manutenção, né, do abrigo. Que maravilha. Algumas pessoas já mandando aí parabenização pelo programa. O Flávio Caldeira Dias, bom dia, amigos, um abraço. A Jaqueline Tisch, um abraço. A Jauri Damasceno. A Karina Cardoso está na escuta do programa. Agradecer às pessoas que nos ouvem. Secretário,
Quais os serviços prestados pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana? Hoje a Secretaria ela é responsável pela Guarda Municipal, né, onde nós mudamos aquela forma de atuação da Guarda Municipal. Ela antes fazia um serviço que eu conceituo como zeladoria de prédios, os guardas ficavam dentro dos prédios, cuidando dos prédios. Nós mudamos essa forma de operação deles, de forma que eles, com o lançamento do programa Guarda Mais Presente, nós colocamos eles na rua, com as viaturas. Então, durante as rondas, eles percorrem os próprios do município, né, as escolas municipais, os prédios municipais, as praças do município, né, fazendo as paradas nesses locais e, com isso, dando segurança não só para o patrimônio, mas também para as pessoas que estão nesses locais, né. Então, é que várias intervenções foram feitas. Dentro da Guarda Municipal temos o sistema de vídeo monitoramento, né, como diz, com hoje 50 câmeras, algumas delas ainda fora do ar, né, mas que espero em breve estar com todas em pleno funcionamento. Temos a fiscalização de trânsito, né, onde além da questão da fiscalização propriamente dita, temos a educação para o trânsito, temos a fiscalização de transportes, né, onde em fiscalização de transportes engloba ali as lotações, os táxis, o transporte escolar. Até recentemente, foi no dia 19, 20, nós tivemos uma operação conjunta com a Metroplan, onde alguns transportadores regulares tiveram os veículos recolhidos, né, nessas ações. Então, a gente sabe que tem o transporte legalizado no município, mas nós temos algumas questões que estão irregulares, né? Estão de acordo com as nossas normas, nossa legislação. Claro que tem muita coisa para atualizar em nível de legislação do município, que envolve a minha secretaria. Temos a questão da Defesa Civil, né? Então, a Defesa Civil hoje ela é vinculada à minha secretaria, né? Recentemente nós concluímos ali o plano de contingência de proteção e defesa civil do município, onde as ações a serem desenvolvidas pelas secretarias, né, do município foram ali estabelecidas, detalhadas, né, não de uma forma genérica, porque na verdade o plano ele tem uma formalística já estabelecida até em nível nacional, né? Só que nós adaptamos esse plano de forma que ficou detalhado. Então, cada secretaria sabe as suas atribuições, tem ali elencadas as suas atribuições, e conjuntamente com isso, em anexo ao plano, foram juntados os planos de ações, né? Que consistem nas atribuições específicas, né? Lá o Damasceno, responsável pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. Então, na Secretaria do Damasceno tem as ações que serão desenvolvidas pela fiscalização de trânsito, pela Guarda Municipal e pela Coordenadoria da Defesa Civil, né? Ali estão nominados quem são os responsáveis por cada ação antes, durante e depois do evento, né? Bom, além da Defesa Civil, a Secretaria ainda tem a Coordenadoria da Junta Militar, que fica junto ao prédio da Prefeitura, né? E faz todos aqueles encaminhamentos de alistamento, exame médico, juramento à bandeira, né? Ações ali conjuntamente com o Exército Brasileiro, né? Então, teremos agora no dia 19 de agosto, né, o juramento à bandeira, onde será realizado no ginásio municipal Edgar Picioni, né? E lá deveremos ter um público considerável, né, de reservistas que deverão cumprir mais esse rito, né? Fora isto, a secretaria como um todo assim deve também estabelecer a questão como disse, da formação, que hoje nós não temos. Hoje os guardas municipais estavam sendo encaminhados a Gravataí para uma formação no acordo de cavalheiros lá com a Guarda Municipal de Gravataí. Tivemos a formação do nosso fiscal de trânsito. Nós não temos como mandar todos que não fizeram curso, né, mas nós já mandamos este ano 2 para fazer um curso de formação de agente de fiscalização de trânsito.
ainda temos 6 que devem fazer o curso. Não sei se a gente vai fazer na secretaria ou se vamos mandar fora. Dos guardas municipais, nós temos 3 guardas que não têm a formação ainda, né, não têm o curso de formação. Então, temos bastante trabalho pela frente ainda, bastante coisa para formar, aperfeiçoar, reciclar, né? Então, E junto ao trânsito tem a carteira para idosos, tem a carteira... ali tem a questão do passe livre, tem a questão do estacionamento, né? Também a carteira de estacionamento do idoso, da pessoa com deficiência, né? Hoje nós tivemos o sistema de o estacionamento rotativo pago, ele foi alterado, né? Então houveram problemas na sua concepção inicial ali quando ocorreu no ano passado, se não me engano, foi instalado, né? A prefeitura, a nova administração passou a negociar com a empresa ali algumas questões que entendemos necessárias para ajustar os procedimentos, né? Dentre elas, a alteração do espaço físico, né, compreendido pelo estacionamento de área azul. Tivemos então uma redução bastante significativa, o Celson já explicou na quarta-feira passada ali a questão de área. Foram alteradas as questões do tempo do idoso, que era 30 minutos, passou para 1 hora. Então, porque em 30 minutos o idoso não consegue descer e ali resolver o problema do banco e descer. Então, foi aumentado para 1 hora. Até porque o atendimento, às vezes, numa farmácia demora, e daí o idoso também já, pela sua idade, por todos os problemas, já fica mais... Bem pensado isso. As pessoas com deficiência permanecer 2 horas de estacionamento, isso é 1 hora dia, né, 2 horas no dia, né, para o deficiente e 1 hora para o idoso. Nós fizemos a adaptação, como houve a redução da área, nós fizemos a readaptação dos pontos de estacionamento para idosos e para pessoas com deficiência, né, atendendo o percentual legal, né. Então hoje a legislação ela exige ali o percentual de 2% para pessoas com deficiência, 5% para idosos, né. Então esse percentual está atendido. Nós temos inclusive vagas a mais, né, dentro dessa área da área do estacionamento rotativo pago, que houve concordância por parte da empresa Zona Azul Brasil em manter essas vagas a mais, né. Fizemos algumas adequações conjuntas com a empresa também para a questão de carga e descarga, né, que é uma dificuldade bastante grande. Que mais, assim, em matéria de estacionamento rotativo, nós estabelecemos, assim, disciplinamos a questão daquela multa administrativa, né? Porque a pessoa, o condutor que estaciona o veículo e venceu o seu prazo, né? O condutor que não pagou lá pelo prazo que vai usar o estacionamento rotativo pago, né? Ele sofre uma advertência ali, né, que resulta no pagamento de uma multa no dia de R$5 e a partir do dia seguinte R$10. Para que essa multa ela seja paga e para que ele realmente se discipline a se adequar ao sistema de estacionamento rotativo pago, né, se estabeleceu que esse condutor, se ele não pagar no dia R$5 ou a partir do dia seguinte R$10, ele não vai ter como regularizar o uso de uma vaga no dia seguinte até que ele regularize essa multa, né? E com isto ele pode ser autuado pela fiscalização de trânsito e ter inclusive o veículo recolhido, né? Que conforme o Código de Trânsito brasileiro. Então, hoje ele, estando em desacordo no dia lá, venceu o prazo, né, ou não fez o pagamento pelo tempo que ele vai usar a vaga, né, ele pode, além da multa lá da empresa, porque ele não regularizou, ele pode ser sancionado com a autuação de trânsito, né, por infração de trânsito, né. Então isso é importante, assim, destacar. A questão do estacionamento rotativo ela é uma questão assim que foi uma necessidade que o município entendeu por implementar aqui na região central.
muitos veículos ficavam estacionados o dia todo, ocupando vagas, né, impedindo com que, criando dificuldades para as pessoas que tentavam acessar o centro do município, né. Claro que esse pagamento ele inibiu de certa forma a vinda dos condutores, mas aos poucos e vendo o que ocorre em outros municípios, até com uma área de abrangência bem maior, vamos pegar o exemplo, claro que é outro mundo ali, Gramado, né, mas vamos pegar propriamente Gramado, Porto Alegre. Hoje tu consegue encontrar vagas, né, para que tu possa utilizar e acessar um determinado local no centro de Porto Alegre. E Sim. aqui da mesma forma, hoje tu circula no centro do estado, tu consegue vaga para estacionar. A única diferença é que tu vai pagar por essa, justamente para manter essa rotatividade. Tu tem uma possibilidade de ficar 2 horas na mesma vaga. Eu posso tirar daquela vaga depois e colocar em outra, né? Então isso ainda está sendo organizado. Muito em breve as vagas serão numeradas, né, para que haja um maior controle dessa questão de permanência de até 2 horas na vaga. Existem situações excepcionais assim que são avaliadas caso a caso, né? Então depois tem a questão das caçambas, né, e outras situações que estão previstas na legislação que normatiza a questão do estacionamento azul, na área azul, né? Que ótimo. Secretário, o que fazer para tornar o trabalho prestado pelo Trânsito e Guarda Municipal mais atrativo e que alcance uma maior compreensão por parte da população? Aí eu já sei que tem essa sua vontade, o seu desejo de fazer, e já está acontecendo também formação, mas eu penso assim, que não poderia ser criado um processo de tornar a guarda mais amiga, o trânsito mais amigo. É claro que muitas ações, assim como aconteciam lá na Brigada Militar, né, quer seja lá na autuação por infração de trânsito, quer seja lá na prisão de determinada pessoa, elas acabam não sendo simpáticas, né, mas são ações, posturas necessárias, né, e que hoje o servidor ele não pode deixar de atuar, até porque existe uma lei, uma norma que estabelece que para aquela conduta, ele deverá tomar esta medida, né, sob pena de ele responder pelo crime de prevaricação. É claro que, concomitantemente com isso, existem as exceções, né? Vamos pegar lá a questão da fiscalização de trânsito, né? O nosso fiscal de trânsito, em algumas situações, infrações consideradas leves e médias, ele pode fazer a advertência, né? Então fica a critério do fiscal de trânsito ter esse bom senso e fazer a advertência. Claro que muitas vezes a pessoa, só pela abordagem do fiscal de trânsito, a pessoa não aceita. Estamos tentando, assim, conversando, orientando os servidores para que usem esse bom senso, né? Para que desconsiderem muitas vezes algumas provocações que também vêm propriamente dita das pessoas quando são abordadas porque não aceitam aquela atitude. Estamos desenvolvendo, como te disse, ações educativas, né? Estamos tentando fazer, quando nós colocamos a Guarda Municipal a fazer essas rondas motorizadas, a parar nos postos de saúde, nas escolas municipais, nas praças, trazer essa integração da Guarda Municipal também com a comunidade, né? E recebi muitos elogios assim da atuação deles por essa mudança de postura, porque muitas demandas que nós herdamos do passado ali da ouvidoria, elas diziam respeito até mesmo aos fiscais e guardas municipais estarem dentro das viaturas, né, com os vidros fechados no ar-condicionado, né, no período de verão. E a nossa orientação é para que a viatura pare e a guarnição desembarque da viatura. Fiquem numa posição de observação, né, mais ostensiva, né, que eles consigam cuidar do que está acontecendo à sua volta e fazer a intervenção quando necessário. Né? Então essa mudança de postura, ela foi observada pela comunidade e foi muito bem recebida por parte da comunidade. Então, muitas coisas a gente ainda tem por fazer com relação a essa questão. É claro que a comunidade também tem que ser compreensiva, que a legislação estabelece, como eu disse, determinadas providências, e eles têm que tomar determinadas providências. É claro que
muitas vezes porque a Guarda Municipal, por exemplo, não teve uma orientação lá de como fazer o atendimento de ocorrências, né, elas acabam fazendo um atendimento meio que intuitivo, né, de acordo com o que eles pensam ser o mais adequado. E nós vamos buscar dar esse direcionamento e essa orientação para que eles façam o atendimento desta ou daquela forma, de acordo com as previsões legais, né. Recentemente tivemos várias críticas, né, à atuação da Guarda Municipal, que é um tema que as pessoas até então não ouviram nenhum pronunciamento da minha pessoa, né, com relação à atuação. Defendo a atuação deles, né, a atuação foi dentro do que está previsto na lei penal, né, na legislação que abarca toda a atuação da Guarda Municipal. Recentemente foi editada a Lei 13.022, que dá poder de polícia à Guarda Municipal, de modo que essa atuação lá, apoiando órgãos de fiscalização, atuação até mesmo na repressão a crimes, né, apoiando a Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio Judiciário, como ocorre em outros municípios, e até mesmo a atuação armada, ela está embasada por isto. Então, a ação ali, ela decorreu de uma reação, de um antes, né? Então, hoje, o que acontece? É fácil se analisar aquela imagem, né, do ambulante ter recebido a gravata, mas eles não analisaram o antes e o que aconteceu antes para que ele fosse imobilizado daquela forma, né? Eles não analisaram a pressão ali e o posicionamento contra daquelas pessoas que estavam na volta, porque a ação era uma ação legítima, né, que aconteceu lá em 2015, quando eu era comandante do 34 BPM. Várias ações foram realizadas e era um governo de outro partido, né? Eu não faço a discussão política das questões, eu faço as discussões técnicas e profissionais, né? Então, a minha atuação se pauta por questões técnicas e profissionais. Então, lá nós fizemos várias ações contra ambulantes, né? Então, o secretário Daut ia lá no batalhão me pedir o apoio e eu prontamente, daí ele me dizia assim, nós pegamos um e eles somem por uma semana. Porque é uma reclamação dos comerciantes e que me aborrece assim não ter tido uma manifestação assim por parte desses comerciantes que nos exigem lá uma ação contra os ambulantes, quer dizer, exigem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, né, mas que atua com o nosso apoio lá da minha secretaria, exige uma ação com relação aos ambulantes que estão ali tirando clientes, estão atrapalhando a entrada da loja, né? Não estão pagando os impostos, estão atuando de forma irregular e muitas vezes com produtos contrabandeados, oriundos de crime, né? E alguns desses muitas vezes sustentam o próprio crime, né? O próprio, a gente sabe, fez investigação lá com o nosso setor de inteligência na Brigada quando atuava na Restinga. Então, os vendedores de DVDs piratas que cometem lá o crime de violação de direito autoral, eles tinham envolvimento com o tráfico, né? Então, aquele recurso, tem pessoas que se sustentam daquilo ali, entendo que tem lá, em qualquer site tu baixa o filme que tu quiser, mas aquela prática ali, ela é ilegal, tem um crime. Tanto é que algumas pessoas foram autuadas em flagrante, né, e recolhidas a presídio pela prática de crime de violação de direito autoral, né, até porque a pena estabelece assim, né? E, secretário, o senhor está falando referente ao senegalês, né, que foi abordado no centro. Agora, tem alguma preocupação do município para solucionar este problema com os senegaleses? Porque nós não temos, acho que, senegaleses morando no município, eu não sei. Nós temos, existem estrangeiros morando no município e inclusive trabalhando na construção civil. Certa feita parei e aproveitei para praticar um pouquinho do idioma inglês, né? Era um haitiano, ele estava cuidando carros ali em frente ao Planeta X, na Pelotas com a 24,
E aí, conversando com ele, ele me falou que estava morando aqui em Esteio, estava trabalhando para uma construtora aqui no município. Bom, as providências que foram tomadas lá pela Secretaria do Gustavo foram chamar eles para uma conversa, explicar que aquela atividade que eles estavam fazendo era ilegal, era irregular, que eles deveriam se regularizar. Mas para se regularizar, obviamente, eles teriam que trabalhar de uma outra forma e com produtos possíveis de serem vendidos na condição de ambulante, né? Também foram disponibilizadas vagas de emprego em algumas empresas aqui no município. Algumas pessoas me relataram que as empresas oferecendo vagas em outros estados. Pode até ter ocorrido, mas houveram vagas no município também, né? Até onde eu tomei conhecimento, e do montante de pessoas, de estrangeiros que procuraram ali, inclusive nessa audiência pública que foi realizada na prefeitura, tivemos ambulantes que não eram estrangeiros, né? A secretaria teve a procura de 4, se não me engano. Foi um número bastante baixo de pessoas que procuraram essa atividade. Se foi orientado, se foi disponibilizado vagas de emprego, e depois se passou a fazer a ação propriamente dita, que no passado era feita tão somente a ação. Aí, só para comentar, aí o Dalton chegava para mim e dizia, vamos fazer a ação, e fica uma semana fora. Tanto é que nós realizamos a ação, eu até brinquei com ele em outra oportunidade que encontrei, que nós fizemos a ação para efetivamente aprender o máximo possível, né? Então não adianta a gente ficar enxugando gelo, ou vamos resolver o problema ou não vamos resolver o problema. Claro que tem outros locais para ocorrer esse tipo de atuação, tem inclusive lojas, né? Lojas estabelecidas que a gente sabe que vendem esses produtos, a gente sabe que tem lojas que guardam os produtos dos ambulantes, né? E que serão fiscalizadas a seu tempo, né? E serão fiscalizadas e serão responsabilizadas da mesma forma como o ambulante. Não é porque é lá o senegalês, ou porque é o Roberto, o Damasceno, fulano, ciclano. Não, é porque a atividade está ali e há uma demanda advinda lá dos comerciantes para que haja essa atuação, né? E como disse, lamento que não houve manifestação também por parte dos comerciantes defendendo lá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e a minha secretaria através da Guarda Municipal que atuou no local. A fiscalização de trânsito atuou no local. Se não fosse a brigada ter chegado no local, te garanto que teriam até mesmo agredido os guardas municipais, da forma como estava acontecendo. E digo mais, acompanhei do início ao fim a ação realizada ali em frente ao Banco do Brasil pelas câmeras de vídeo monitoramento. Inclusive, quando o senegalês correu ali no primeiro momento e foi perseguido pela viatura ali, dando risada dos guardas, está bem claro na filmagem, né? Então, assim, não sei se aquela ação não foi uma ação até mesmo provocada, né? Então, eu tenho dúvidas com relação a isso aí. E as pessoas que me conhecem sabem assim que eu sou bastante transparente no que eu falo, né? Não escondo nada, minha secretaria ela está aberta, né? As coisas que acontecem na minha secretaria, elas são abertas a todos, né? Então, assim, eu não tenho nada para esconder na secretaria. A gente faz de forma muito transparente, muito tranquila, né? O prefeito Leonardo me possibilitou, assim, de trabalhar de forma profissional, de forma técnica, né? E assim a gente está atuando, né? E fazendo com que os nossos servidores atuem dessa forma, né? De modo que a gente vai agradar e desagradar pessoas, a gente vai agradar e desagradar interesses, né? Então temos uma evolução muito grande ainda, temos muito a aprender, muito a evoluir enquanto secretaria, né? Para que cada vez mais o serviço fique melhor para a nossa comunidade. O vereador Sandro Severo está escutando o programa. Um abração ao Sandro e à Sheila. Agradece, ele manda abraços aí para o secretário. O Abílio Mendes, a Simone Luz, o Célio Friedrich, o João Ricardo Matos, o Gerson Ortolan, a Carla Maria Buzo, lá de Butiá, que também está ouvindo. A Sani, que vai estar aqui às 5 horas da tarde, também no programa.
A Odete Diogo, bom dia. O que me preocupa não é a fiscalização com os ambulantes, e sim a forma truculenta em relação a alguns trabalhadores. É problema grave, principalmente de cor preta. É preciso diálogo, tolerância. Eu concordo com a Odete que tem que ter essa tolerância, mas também tem que ter essa tolerância lá quando os senegaleses chegam aqui, quando os haitianos chegam aqui, quando os refugiados chegam aqui. E o deputado Nelsinho Metalúrgico, com essa preocupação, propiciou a criação da Frente Parlamentar aos Refugiados. E o senhor sabe que teve um debate na Câmara de Vereadores na segunda-feira, e penso que a gente tem que chegar a uma solução para o problema. Na realidade, o problema ele não deve ser encarado de forma política, né? Esse problema ele deve ser encarado na busca de uma solução. Como bem diz a Odete, ali a gente conhece, todas as pessoas que tu relatou ali praticamente são são pessoas que eu conheço pessoalmente, são pessoas que, algumas eu só tenho amizade ali no Facebook, né? Até que mal tenho conseguido tempo para entrar, ler e acompanhar o Facebook, não dá tempo realmente. A questão ali do senegalês, propriamente dito ali, ninguém referiu que o guarda municipal que estava imobilizando o senegalês era negro, e é negro. Então, não pode ser considerada uma questão de racismo, até porque hoje, se vamos levar para o lado político da coisa, então, o governo passado era um governo do PT. Meu amigo Gilmar lá era o prefeito, né? E no entanto, não deixou de tomar providências com relação aos ambulantes, quer sejam negros ou não. Né? Então, agora eu vou abordar ele porque ele é negro? Não, eu vou abordar ele porque ele é ambulante. Ele não foi abordado porque ele é negro. Né? Então, até porque, por exemplo, meu avô é negro. Né? Então, não me dou o direito. Tenho várias pessoas que são minhas amigas, assim, ó, me criei junto, que são irmãos, que são da cor, da raça negra, como eles dizem, né? Então não há o porquê se levar para o lado de racismo essa ação que foi realizada. Então, acho que estamos forçando politicamente, para o lado político, uma situação, estamos forçando para o lado já de raça, né? Hoje, a Guarda Municipal, a fiscalização de trânsito, ela deve atender a todos indistintamente, né? Então, a nossa própria Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Claro que nós vemos, Brasil afora, algumas discrepâncias, né? Pessoas sendo tratadas de forma diferente, né? Então, conforme suas posses, vocês são tratados. E eu sempre procurei pautar a minha forma de conduta e passar aos meus subordinados, quer seja na brigada e agora na secretaria, uma forma de atuação que ela trate a todos de forma indistinta, trate bem a todos, né? Mesmo aquelas pessoas que vêm muitas vezes e te faltam com a educação, coisas que eu já enfrentei, por exemplo, lá na brigada militar, pessoas xingando e tu tem que tratar aquela pessoa com educação. É difícil, tem que ter sangue de barata, tem que ter uma paciência, mas é possível, né, de ser realizado isso, é possível de se dar esse tratamento igual a todos, né? Então, hoje, assim, as pessoas que me procuram, eu paro, eu converso, eu atendo, o que é possível atender, assim, os pedidos a gente atende, o que não é possível a gente diz, não é possível, né, por isso, por aquilo. Então, a gente tem explicado o porquê do sim e do não nos pedidos que nos são encaminhados. Eu não deixei de receber ninguém que me procurou na secretaria, não deixei de receber ninguém que nos procurou quando nós tivemos ali em todas as edições em que participei ou que alguém me representou nos eventos prefeitura na rua realizados nos bairros, né? Muitas providências a gente conseguiu tomar de imediato, outras ainda estão pendentes de providência. Né? Até porque, vou aproveitar o parênteses, né? A grande parte das pessoas não quer uma parada um abrigo de ponto de ônibus na frente da sua casa, querem um quebra-molas na sua rua, querem uma câmera de vídeo monitoramento na sua esquina. Hoje, por exemplo, a faixa de segurança elevada, tipo aquela que nós colocamos lá na Novo Hamburgo, com a 24 de agosto, né? O custo dela, de cada faixa de segurança elevada, é em torno de R$10 mil.
O custo de uma lombada, o famoso quebra-molas, R$ 5.000. Em torno, assim, estou arredondando assim, o valor, pode dar mais ou menos de acordo com a largura da via. Um conjunto semafórico custa em torno de R$ 80.000. Né? Então, tudo são custos, e a gente está buscando alternativas tipo aquela que nós instalamos ali na 24 de agosto, que são os canalizadores de pista, visando a redução de velocidade. Claro que estou causando alguns problemas para os carros rebaixados, não era essa a intenção, né? E sim a intenção de redução de velocidade. Hoje, essa execução asfáltica, como eu disse, ela é realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, né, que tem lá também as suas dificuldades. A minha equipe de sinalização viária da minha secretaria, hoje eu não tenho gente que confeccione as placas, eu não tenho gente que faça, eu tenho um pintor, um pedreiro, né, então para fazer as obrinhas emergenciais, a instalação de um poste, de uma placa, né, de forma emergenciais, algumas pinturas emergenciais. Grande parte a gente contrata uma empresa terceirizada, né, então vocês podem notar que no início, foi em março, acredito que tenha iniciado ali, nós começamos a fazer várias pinturas que nos foram cobradas, né, porque fizeram aquela modernização da Avenida Presidente Vargas, aí nos cobravam as faixas de segurança em alguns pontos que estavam abertos ali, né? Assim como nos cobravam a acessibilidade, que hoje a Secretaria de Obras está conseguindo executar, que também tem lá, como disse, suas dificuldades operativas. Então, com a empresa terceirizada, nós realizamos essas pinturas mais emergenciais, de faixas de segurança, e ainda temos várias demandas, várias faixas para serem repintadas. Estamos mudando a empresa que fornece tinta, porque a tinta que até então nós estávamos comprando é de qualidade muito inferior. Então, a gente pinta no mês seguinte a gente vai ter que pintar de novo, né? Estamos avaliando outras formas, né, de realização desse tipo de serviço, né? Quer seja com adesivo para placas, quer seja lá para a questão de tinta plástica a frio, né? Avaliamos, nós vimos que a dificuldade, se nós não conseguiríamos operar com isso, então a gente vai ter que manter a contratação de uma empresa terceirizada. Abrigos de ônibus, então a gente estabeleceu ali a parceria, porque há uma contrapartida por parte das empresas. Então, por exemplo, no primeiro semestre nós colocamos 10 e as empresas colocaram 20, né? Segundo semestre vai ser a mesma coisa. A única diferença é a seguinte, que vai permanecer a contrapartida de 20, mas eu vou colocar mais abrigos para tentar reduzir ao máximo as demandas que nós temos de abrigos nos pontos de ônibus, porque é ruim a pessoa ir lá, pegar o ônibus e ter que ficar exposto à intempérie, né? Então a ideia nossa, independente de as empresas conseguirem colocar lá, dar a contrapartida maior, nós vamos colocar uma quantidade maior para tentar minimizar essa quantidade de abrigos, né? Semáforos recentemente foram modernizados, foram colocados em 5 cruzamentos, né, desde a Padre Clarete com a Presidente Vargas, a Padre Felipe com a Presidente Vargas, no Dom Pedro com a Bento, né, e mais 2 que eu não me recordo, na Fernando Ferrari com a Padre Clarete, né. Foram colocados 5 conjuntos modernos ali, que mostram os números ali, quanto tempo a pessoa vai ficar esperando para abrir, né? Então deu uma polêmica, porque aí ficou, realmente, em alguns semáforos eles estão ainda com muito tempo de espera. Nós estamos avaliando toda essa questão para ver o que esse sistema, a caixa controladora desses semáforos comporta, para que haja uma integração entre eles, porque hoje, para mim colocar uma controladora lá na secretaria, em torno de R$ 2.000.000. Então, para que lá da secretaria eu possa controlar todos os semáforos. Então, não tem esse recurso, né? Não tem esse recurso. Então, a gente tem que jogar com a controladora de cada semáforo e adequando um ao outro. Então, a gente está avaliando isso, algumas mudanças ainda ocorrerão. Nós fizemos ali de imediato uma mudança naquele semáforo da Padre Clarete com a Presidente Vargas, porque realmente ficou um tempo em demasia, porque a gente estabeleceu o tempo de pedestres. Já fizemos um orçamento ali com uma empresa para a gente ter uma ideia de custos
porque o recurso de 5 semáforos veio de um recurso vindo do governo federal, em torno de 245 mil, com uma contrapartida do município, né? Que ela é até mínima. Disto, em razão desse recurso vindo, os conjuntos eles foram adequados ao valor. Então, alguns semáforos não têm o semáforo de pedestre, nenhum deles tem o botão para o pedestre acionar o fechamento do semáforo. E a ideia é nós fazer o completamento desses conjuntos semafóricos e mais a instalação de outros 3 pontos, né, com semáforos. Alguns nós já tínhamos observado a necessidade, outros foram sugeridos, né, pela comunidade, pelos membros do Legislativo, né? Então lá nós vamos colocar na Padre Clarete com a La Salle. Não tem uma outra alternativa, vamos ter aquele condomínio novo ali, vai ter um fluxo muito grande de carros. Nós vamos colocar lá na Novo Hamburgo com a Padre Clarete, porque ali tem o tráfego, um trânsito muito grande ali, inclusive de ônibus, então é perigoso em razão daquela lombada ali, né? E vamos colocar ali na Pelotas com a 24 de agosto. Também é um local de um trânsito intenso. Ali nós temos um índice de acidentes bastante considerável, né? Então são os 3 novos semáforos que a gente pretende instalar, implementar, se possível ainda esse ano, né? Então a gente vai utilizar semáforos que foram retirados dos pontos que foram renovados, os conjuntos semafóricos, de modo que isto nos possibilita o reaproveitamento do material, né, que ainda há possibilidade de uso, e como eu disse, a gente vai fazer o completamento desses conjuntos semafóricos com todos os equipamentos possíveis para possibilitar uma melhor segurança do trânsito. Vamos a mais uma pergunta aqui. Esteio é uma cidade pequena e com problemas pontuais no que diz respeito à violência. O senhor tem buscado, junto à Brigada Militar e Polícia Civil, parceria para que se chegue a soluções para diminuir os índices de violência em Esteio? Armar a guarda é a solução para a diminuição da violência no município? Recentemente, os bombeiros receberam, se não me engano, foram 8 ou 9 servidores novos, né, que não supre a carência deles. O batalhão agora recebeu, nesses últimos dias, 20 novos PMs, né. A Polícia Civil recebeu somente um policial civil daquela última turma formada, embora os esforços realizados pelo prefeito, né, junto à Secretaria de Segurança, junto ao governo estadual, para que tenhamos também nós precisamos aqui de efetivo e queremos receber efetivo, né? As conversas, assim, nós temos uma liberdade muito grande ali junto ao delegado Esperoto, ao comandante Nascimento, dos bombeiros, ao comandante Nila do batalhão, que me substituiu, inclusive, no batalhão ali. Então a gente conversa, a gente debate as demandas que eles precisam, a gente apoia. Da mesma forma, as demandas que eu preciso, eu também recebo esse apoio por parte deles. Estaremos em breve, nós tivemos uma dificuldade assim, das instituições, uma demora de indicação das pessoas que irão participar do GGI. Então, independente de não ter inclusive secretarias que não indicaram representantes, nós vamos realizar agora no mês de agosto a primeira reunião do GGI, porque temos demandas que são conjuntas a secretarias, órgãos e instituições, né, que participam, de modo que a gente vai tentar dar um encaminhamento para delinear algumas ações específicas, né? A questão, claro que esses 20 que chegaram, por exemplo, para o policiamento, que engloba a segurança, eles não vão resolver o problema de esteio, né? Eles vão minimizar o problema, né? E a gente tem que olhar dessa forma, não podemos tapar o sol com a peneira. Vai ser um aporte bastante considerável, realmente, né? Então já se nota hoje o policiamento a pé que nós não tínhamos. Claro que hoje estão num período de estágio, né? E ali depois
as manobras que o comandante Nilo fará com o seu efetivo vai mostrar, vai possibilitar uma maior sensação de segurança ao município, né? Coisa que nós passamos a contribuir ali com a Guarda Municipal, né? E com a própria atuação da fiscalização de trânsito, que passaram a ficar mais ostensivos, né? Nas suas paradas em determinados pontos da cidade. Bom, a questão do armamento da Guarda Municipal é uma questão que muitas pessoas nos trazem como preocupante, outras pessoas nos trazem como anseio, né, como uma ansiedade, sim, espero que isso aconteça de forma mais célere. Nós estamos encaminhando tudo que é possível a gente está fazendo, né? Então nós fizemos um primeiro encaminhamento para o Exército solicitando autorização para a compra. Aí nós aprendemos que o procedimento não era aquele que estava sendo tomado, ele tem que ser de outra forma. Aí nós estamos encaminhando lá a criação de um CNPJ para a Guarda Municipal. Por quê? A Guarda Municipal tendo um CNPJ, eu consigo fazer a aquisição de armas e munições com um valor reduzido, sem impostos. Então, por exemplo, uma arma eu vou comprar com 40% a menos que o valor de mercado. Então, eu vou conseguir fazer mais com menos, né? Claro que concomitantemente com isso eu tenho que estabelecer lá a carteira de identidade funcional, que é uma coisa que a gente também vai criar lá para fiscalização de trânsito, né? Temos que criar a norma, né, a lei ou o decreto lá que vai estabelecer o controle, a forma de utilização do armamento. Temos que fazer o treinamento propriamente dito, temos que manter treinamentos constantes para o uso de arma, né, porque hoje quanto mais tu treinar, melhor capacidade tu vai ter de utilização daquele instrumento de trabalho, né? Temos que fazer a avaliação psicológica, né, que é requisito. Temos que fazer a reciclagem, né, dos servidores da Guarda Municipal, inclusive para a parte teórica de tiro. Né? Então, tudo são situações que a gente tem que fazer ainda, que estamos fazendo os encaminhamentos. Né? Que nem eu disse, hoje a Secretaria, lá tu olhar, a gente está aguardando ali, estamos num processo licitatório, né, que vai ser iniciado, a gente encaminhou a documentação, está aguardando, para que a gente possa fazer uma repaginação da Secretaria internamente, na estrutura física, né? Dar condições para que os servidores trabalhem em condições adequadas, né? Vamos redimensionar lá as divisórias, instalar novas divisórias para deixar as salas bem delineadas, né? E nós possamos ter, inclusive, uma sala de aula, que espaço nós temos no local. Então, a partir do momento que nós tivermos a sala de aula, fica mais fácil nós trazermos os servidores para dentro da sala e fazer a habilitação, a reciclagem, o treinamento, a formação, né, desses servidores. Então, o armamento da Guarda Municipal ele vai acontecer. Hoje, na região metropolitana, praticamente todas as guardas municipais estão armadas. Algumas pegam armas oriundas de apreensão, outras compraram armamento, né? Então, nós já deliberamos que tipo de armamento nós vamos adquirir, nós já sabemos o que e de que forma a gente vai fazer isso, né? Claro que vai ser uma coisa com muito cuidado, né? Como eu disse, com o treinamento, o servidor tem que estar preparado. Vamos considerar lá, vamos fazer o comparativo com a Brigada Militar, né? Hoje o brigadiano ele é treinado, né, para o uso da arma, né? Ele sai para a rua. Podem ocorrer problemas? Podem ocorrer problemas, né? Então, só que o servidor responde individualmente pelo problema que ele causou. Ele vai ter que agir com responsabilidade, com profissionalismo, dentro da técnica e dentro da lei. Então, para isso, nós vamos treinar, dizer, se tu fizer assim, tem que ser assim, assado. São diferentes as posturas que tu vai tomar para as situações diferentes, né? Então, nem sempre há ocorrência que eles vão se deparar e estão se deparando com várias ocorrências que, por sorte, não houve situação em que
houve algum confronto com pessoas armadas, né? Então, isso nos facilitou. Por exemplo, hoje a Guarda Municipal utiliza a Spark, que é a famosa arma de choque, né? Que ela é uma arma que ela é utilizada para imobilização de pessoas. E se o meu guarda municipal tivesse usado essa Spark no senegalês? Poderia. Imagina, poderia ter Tecnicamente ele poderia ter utilizado. Né? Mas ele teve o discernimento de não utilizar. Por quê? Porque a situação que envolvia aquele senegalês, né, não era uma situação assim que requeria o uso progressivo da força com aquele meio que ele disponibilizava. Então, hoje, no uso progressivo da força se ensina que tu usa os meios que tu dispõe, né, na medida em que há uma ação, tu vai ter essa reação. Então, tu vai usar o bastão policial, tu vai usar o gás lacrimogêneo. Agora não se usa mais o gás lacrimogêneo, mas se usava o gás lacrimogêneo, a arma de choque e a arma de fogo. Então, de acordo com que tu vem a ação, tu vai ter essa reação. Então, o cara vem com uma faca para cima de ti, tu tá sem o bastão, tu só tem arma de fogo, ou tu é muito habilidoso em artes marciais e vai se defender e vai fazer o enfrentamento e a mobilização do agressor, ou tu vai usar a arma de fogo. Para isso, a arma de fogo, o que tu vai fazer? Tu vai utilizá-la para cessar a agressão, até cessar a agressão. Né? Poderá que aquela falta de destreza ocasione uma fatalidade? Poderá, mas a ideia é que se treina lá para que se faça para parar a agressão. Agora, bom será o mundo quando a pessoa oferecer ao outro, né, o melhor do que ela tem para oferecer. A gente não precisaria de armas, não precisaria educar, não precisa... Nós temos polícias no mundo que não andam armadas. Não andam armadas. Então, outras realidades, outras culturas, né? Então, são locais em que tu anda tranquilamente. Mas, como nós temos problema aqui, a Europa tem problemas, os Estados Unidos tem problemas. Aliás, os Estados Unidos mais ainda, né? Eu vinha pensando nisso hoje de manhã. Secretário, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu não consegui fazer a metade das perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor. E sei que o senhor, né, tem muito conhecimento. Gostaria de convidá-lo para uma outra oportunidade, para que o senhor venha ao nosso programa aí, ao programa do Anderson também, que faz um trabalho maravilhoso. Mandar um abração para o pessoal da Guarda e do Trânsito, essas valorosas pessoas que trabalham lá no seminário e que eu acompanhei, porque trabalhei lá com eles e sei do carinho e da responsabilidade deles no seu trabalho. Para suas palavras finais aí, secretário. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando, esclarecendo e informando a nossa comunidade, né? Fico à disposição, né? Então, é claro que o assunto ele é um assunto que teríamos muito tempo, muitos outros aspectos a serem abordados, né? Então, como eu digo, cada pessoa que nos visita lá reserva no mínimo umas 2 horas para mim fazer uma explanação sobre a secretaria propriamente dita, né? Então, demanda bastante tempo, tem assuntos mais polêmicos, assuntos mais informativos, né? Não sou de polemizar as coisas, mas sou bem franco, bem transparente, né? Naquilo que a gente tem convicção, né? Dentro da lei, dentro da técnica, né? Dentro do que a gente acredita e dentro da educação que a gente traz de berço, né? Então, é claro que muito dessa minha forma de ser, ela vem lá do meu pai, né, que hoje tem 96 anos, né, e da minha falecida mãe, né, então eu trago muito disso de casa e aprendemos a ser assim, né. Agradeço a todos os ouvintes ali, ficamos à disposição lá na secretaria também. Agradecemos à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, um abração para a Odete Diogo, que tem sempre acompanhado os programas da Rádio TV Jornal Destaque, agradecer aos ouvintes, agradecer aos esteenses que estão nos ouvindo sempre aí. E a rádio está à disposição de todos. Este é o nosso objetivo. Abração. Bom dia. Não deu tempo nem de... Muita coisa. Muita coisa.